Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Valdez Oliveira do blog Viajar Sem Grana, seja muito bem-vindo. A gente está começando hoje o nosso primeiro vídeo para falar de uma viagem muito especial que a gente fez, que é para Santiago. Bom, gente, chegando no aeroporto de Santiago, os comissários vão te dar um papel para vocês preencherem para passar pela imigração. Documentos para entrar no país, você pode levar tanto o RG ou o passaporte. Eu levei o RG, minha esposa levou o passaporte. A gente testou os dois jeitos para ver como que funciona lá. Em ambos os casos é tranquilo. Saiu do aeroporto, vocês vão dar de cara com o táxi executivo, que é o táxi privado do aeroporto. Gente, corre desse lugar, corre. Senhora? Não para nesses dois. São 2 ou 3 guichês, se eu não me recordo agora. Vai embora. Passou esse guichê, gente, que vocês vão chegar numa parte que é onde já é a área comum do aeroporto e vai ter vários guichês de transfer. Aqui tem 3 opções. O primeiro, a opção, é o transfer compartilhado. Você paga um valor e aí eles montam 10 pessoas, 12 pessoas, dependendo do tamanho da van, e eles levam numa van e vão te deixando nos hotéis. Essa van é barata, a gente pagou 6.900 pesos por pessoa, equivale a R$40, mais ou menos. A segunda opção, que é não tão interessante, mas é uma opção, é o táxi do aeroporto, que aí leva você direto, você vai pagar um pouco mais caro. E a terceira opção e a mais barata é você pegar o ônibus do aeroporto. Tem um ônibus da Turbus que o leva até uma estação de metrô, que aí você pode comprar cartão de transporte e aí você pode se deslocar até o hotel ou o hostel ou casa que você estiver lá. Outra coisa importante é dinheiro, o peso chileno. Não deve trocar dinheiro no aeroporto. Aquele câmbio da SAF, que tá em tudo que é lugar do aeroporto, aquilo é uma exploração do demônio, gente. Troquem fora do aeroporto aqui no Brasil, ou quando vocês chegarem lá no aeroporto de Santiago, vocês procuram uma casa de câmbio e troca mais ou menos uns R$100 aí por pessoa no máximo, só para vocês pagarem o transfer até chegar ao centro de Santiago. E quando vocês chegarem no centro de Santiago, tem uma rua que é bem famosa, que é Agostinas. Ela tem diversas casas de câmbio, uma do lado da outra. Não vão na primeira casa de câmbio que vocês estiverem. Escolhem qual que é a melhor e vocês vão lá e fazem o troca do câmbio. Bom, gente, hospedagem em Santiago não é das mais baratas, viu? Então, o que a gente fez? A gente escolheu um hostel pra gente ficar. O hostel é o Hostel Florestal. Ele fica localizado no Parque Florestal. É uma localização excelente e é um lugar bem legal. E o que fazer em Santiago? A gente fez o Free Walk Tour. Para quem não conhece, o Free Walk Tour é uma modalidade bem famosa no mundo e consiste do que? Um guia, ele faz um passeio a pé e aí tem as opções inglês, português e espanhol. E aí tem os horários de saída, ele faz para o centro histórico, explicando para vocês detalhes lá sobre o local, detalhes da história do país, como qualquer outro. A diferença é que é gratuito. No final do tour, ele vai pedir uma pequena contribuição. Agora, se você gostou e acha válido, você dá o que você quer, o que seu coração manda. Você observou outros turistas o quanto que eles davam de dinheiro. Eles deram em média 5.000 pesos. Para vocês se encontrarem, para vocês fazerem o free tour, tem 2 saídas em Santiago, que é às 10 da manhã e às 3 da tarde. O ponto de encontro é na Plaza das Armas, em frente à Catedral. Faça em Santiago, depois me falem como foi. Na parte da tarde, a gente foi para o Cerro São Cristóbal. O cerro ele fica bem pertinho da onde a gente estava hospedado, então dá para ir a pé. Então, como a gente estava fazendo o Free Walk Tour, ele desceu, ele parou ali na casa do Neruda, e aí a gente só seguiu e pegou a fila para subir o funicular. No Cerro São Cristóvão tem 3 opções para vocês subirem. A primeira é o funicular, que é uma espécie de bondinho no trilho, ele sobe, puxado no cabo de aço. A outra opção é um ônibus, que eles levam até o topo, e tem a pé. Aí só que a subida demora 1h30 em média, o que a gente optou pelo mais bonito e também pelo mais sedentário, que é o funicular. E aí a gente escolheu o teleférico mais o funicular. Onde comer em Santiago? A gente foi pro restaurante Galindo. Galindo é um restaurante que fica no caminho do free tour. A gente pegou uma cerveja da casa e umas empanadas fritas. Deu mais ou menos aí uns 11.000 pesos. Bares, baladas, bebidas em Santiago. Bom, gente, como falei, hospedagem é cara, comer é caro. Agora você imagina as bebidas. Então, qual que é a melhor opção? É você ir no supermercado e aí você comprar sua bebida. Coisa que é bem barata lá é vinho. Você tem noção, tem preço de vinho lá que é o preço de água. Garrafa de água, de 1 litro.
cerveja artesanal, vinho, o que vocês quiserem comprar, comprem no supermercado e bebam no hotel. Só não vão beber na rua. Não pode beber na rua em Santiago. Gente, nosso segundo dia em Santiago, a gente foi visitar uma vinícola. A gente foi na Conchettoro, uma vinícola bem famosa. Inclusive, ela é bem conhecida aqui no Brasil, com a produção dos seus vinhos Caseleiro del Diablo. Bom, entramos no Conchettoro, começamos nosso tour. Você começa no tour passando por um túnel arborizado super lindo que dá na casa da família, casa de férias antigas da família Conchettoro. E aí ele explica detalhes lá do dono, como que funcionava. E aí você chega num jardim muito bonito, lindo, espetacular para tirar foto, para fazer stories, fazer vídeos. Passou o jardim, gente, eles me pedem pra gente ir, uma plantação gigantesca de uva, e tem umas que a gente pode entrar e provar as uvas. E você pode experimentar os tipos de uva que eles produzem. Então tem várias lá e você pode entrar, pode tirar, experimentar. Finalizou o processo que eles explicam lá, a plantação, a gente vai para a primeira degustação. Na primeira degustação vocês ganham uma taça e aí vocês começam a degustar e provar o vinho deles. Passou esse processo da primeira degustação e a gente entra numa reserva de vinho, numa sala climatizada. Eu vou colocar a foto aí para vocês verem. Após isso, a gente vai entrar no Caseleiro del Diablo. Lá tem toda uma lenda lá, então eles fazem todo um espetáculo lá que eles explicam como funciona, como criou toda essa coisa em cima do Caseleiro del Diablo. E aí tem um vídeo bem legal, vou postar para vocês, desculpa pelo áudio aí. Vocês vão conhecer uma lenda que começou há mais de 100 anos nesta adega. Tudo começou no ano de 1883, quando Dom Melchor de Conchettoro, fundador dessa vinha, trouxe para o Chile as mais exclusivas cepas da região de Bordeaux, França. Bem legal, né, gente? Então, depois que você sair, eles vão mostrar uma reserva de 25 mil vinhos exclusivos da família. Tem uma projeção de um diabo lá, que é para fazer referência ao Caseleiro del Diablo. Finalizando essa parte, a gente sobe e aí a gente prova mais 2 vinhos da Caseleiro del Diablo e aí encerra o passeio. Tipo de tour que tem, gente, são basicamente 3 tipos que tem. É o tradicional que a gente fez, que a gente degusta 3 vinhos. Tem o tradicional plus, a gente faz esse mesmo passeio e além dos 3 vinhos você ganha um vinho a mais para degustar lá no wine bar. E tem o tour Caseleiro, que você faz esse mesmo passeio, só que em vez de você ganhar um vinho, você ganha mais 2 vinhos para você degustar. 2 vinhos não, só uma taça. Preço. A gente pagou, como eu falei, $52 por pessoa, $104, uns R$450 para 2 pessoas no passeio. Mas, então se você tiver oportunidade de ir de ônibus, eu vou colocar o link do blog e lá no link do blog tem a direção correta de como você pegar o ônibus para chegar lá. Zoológico Nacional. A gente visitou o zoológico, primeiro que a gente já queria, muita gente falava que era legal, e a gente ficou ainda mais vontade de visitar depois que a gente ficou um pouco contrariado lá com um guia da Turistic que falou que não era uma boa opção. Então a gente foi, a gente gostou bastante. Em 1h30 você faz toda a visita no zoológico. Ele fica numa posição muito legal, que ele fica na metade do Cerro São Cristóvão. Então conforme você vai vendo os bichos, você vai vendo Santiago de cima, é bem legal. Eu vou colocar uns vídeos aí, eu vou colocar primeiro o vídeo do pinguim. Muito legal, né? E aí também tem o recinto do tigre, né? Tem 2 tigres lá e um recinto bem bonito. E aí você tá vendo os tigres e do lado você tá vendo o Santiago, assim. É uma experiência bem legal e 1h30 você faz tudo. Aproveitem muito lá. A gente visitou, gente, o Mercado Central de Santiago. Quem não se incomoda com cheiro de peixe, fique incomodado. Agora, se você é incomodado com cheiro, eu recomendo que você passe lá só para você conhecer, porque é muito cheiro de peixe. E assim, é caro. Mas a minha recomendação é, não coma lá, veja lá, dá uma olhada lá e vá comer em outro lugar. Bom, gente, aqui vai uma dica bem legal que a gente fez depois que a gente saiu do Mercado Central, que foi visitar o Museu da Memória dos Direitos Humanos. Essa foi uma dica da Kênia, do blog Viagens Por Aí. Eu vou colocar aí o link do blog dela, tá? Essa dica foi muito valiosa, foi uma das mais legais que eu
que eu recebi e que realmente fez diferença na nossa viagem. A entrada é gratuita, o horário de funcionamento é de segunda a domingo, das 9 às 6, e aí vocês vão conhecer um pouco da memória, a memória recente do Chile e umas atrocidades que já aconteceram pelo mundo. Então é um museu bem legal, é um museu pra gente refletir, é um museu pra gente entender. Se você gosta muito de história, provavelmente você vai ficar o dia inteiro nesse museu. Tem muito livro, tem muito escrita da época, tem muita coisa legal. A questão do Museu da Memória, ele retrata muito a ditadura chilena, que teve como seu líder o Pinochet. Tem um mural lá gigantesco de mortos na ditadura, um espaço assim com vela, é bem legal, uns desenhos muito tristes de crianças da época, falando que tava com saudade dos pais, que os pais sumiram na ditadura. É um negócio um pouco pesado, mas necessário pra gente lembrar que existiu algo desse tipo. Uma coisa é um lugar que eu recomendo muito que vocês vão. Ele fica do lado do metrô Quinta Normal. Minha última dica e o último dia que a gente ficou em Santiago, a gente foi conhecer o Templo Bahá'í. A gente pegou o metrô, pegamos o ônibus e chegamos lá nesse templo, né, de uma das religiões mais novas da história do mundo, e ela tem um templo mãe em cada continente do mundo. Tiramos umas fotos lá de cima, que é bem bonito, é no pé da Cordilheira dos Andes, gente, vale a pena, é bem bonito, tem uns espelhos d'água assim, dá para vocês tirarem uma foto. Essas foram nossas dicas de Santiago. Agora eu vou falar um pouco para vocês dos custos da nossa viagem. A gente pagou 650 na passagem, 350 na hospedagem, então somando R$1.000 cada um na hospedagem, mais a passagem aérea. Passeios, baladas, tudo a gente gastou R$700. Então saiu 1.700 por pessoa. Não foi uma das viagens mais baratas que a gente fez. A gente se surpreendeu por ter gastado bastante, mas deu pra gente economizar. Se a gente fosse do tradicional mesmo, a gente ia gastar muito mais dinheiro. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo. Um abraço.